Superação é o tema deste mês de fevereiro. Superação. Você que por hora ou outra estará nos acompanhando pelo canal do YouTube, que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser edificado pelo poder desta palavra, porque a palavra de Deus tem poder para curar, poder para restaurar, poder para transformar, poder para nos dar renovo. Esta é a palavra de Deus, a qual temos anunciado, pregado e confiado nela. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Salmo de número 126. Que maravilha! Número 126. Este faz parte de um dos salmos dos degraus, quando o povo subia para o templo para adorar o Senhor. E este faz parte dessa coletânea de salmos, Salmo de número 126. Que maravilha! Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Uma palavra mais de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado pelo manifestar do Teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus, por termos trazido esta companhia tão doce e agradável, que é a presença do Teu Espírito Santo entre nós e em nós manifestado neste lugar. Pai, eu quero Te louvar pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Te louvar por aqueles que estarão, a Deus, em determinado momento ouvindo esta ministração. Que o Senhor, segundo a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia, Pai, venha alcançar cada vida, venha alcançar cada coração, venha trazer ânimo, venha trazer renovo, ó Pai, venha trazer em nós a confiança e a esperança que nós necessitamos para vencer os dias maus, para vencer os desafios da vida, para superarmos, ó Deus, as dificuldades do tempo presente. Eu te peço, meu Deus, visita cada um dos Teus filhos, visita a Tua igreja, visita cada lar, cada família nesta hora. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Poderia sentar aqueles que aqui estão. Hoje, na última quinta-feira deste mês, é a última já mesmo, né? Próxima semana já será março. Isso? Graças a Deus. Então, essa é a última quinta-feira do mês de fevereiro. Nós estaremos aqui com essa ministração, encerrando a série Superação. Certo é que nós já falamos aqui a respeito das armas que nós devemos usar nas nossas batalhas enquanto cristão. Nós já falamos aqui a respeito do que é necessário ser superado. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que para superar é necessário restaurar. Antes de iniciar qualquer batalha, antes de iniciar qualquer guerra, antes de iniciar qualquer que seja de nossos planos, é necessário estarmos com o altar restaurado, é necessário estarmos com a nossa fé restaurada, é necessário estar com a nossa vida restaurada. Uma vez que, se estando neste tempo presente, nesse século, a todo momento somos bombardeados, a todo momento estamos travando lutas, a todo momento estamos em apertos, em dificuldades, a todo momento estamos passando por dias difíceis. E nesses dias e nesses momentos, nós às vezes somos feridos, às vezes somos magoados, às vezes somos entristecidos, e estando assim, ferido, machucado, magoado, ou estando desanimado, é impossível nós pensarmos em superação. É impossível nós pensarmos em vencer guerras, estando nós
campo de batalha. Então, o salmista aqui nesse salmo de número 126, ele traz por título: consolo para aqueles que estão em choro, o consolo para aqueles que estão chorando, né? E eu quero falar justamente sobre isso. É necessário ter o que? Uma restauração antes que nós venhamos a enfrentar o nosso inimigo, antes que nós venhamos a voltar, né? A ter um alvo para ser superado. É necessário restauração. E quando eu falo de restauração, Ana Paula, eu falo de tornar funcional novamente, tornar efetivo aquilo que um dia foi efetivo na sua vida, tornar funcional aquilo que um dia funcionava no seu ministério, tornar funcional ou tornar a fazer funcionar aquilo que um dia funcionou bem na sua vida, na sua caminhada de fé. Nós, quanto cristãos, ao aceitarmos o caminho da fé, o caminho da salvação, nós, naquele momento, somos ali transformados e vivemos uma constante mudança. Mas nesse percurso, nessa caminhada, nós sofremos embates. E esses embates, eles querem nos fazer o quê? Desanimar. Às vezes a fé que eu tinha no começo da minha fé, não é mesmo no começo da jornada, da caminhada, não é a mesma fé que eu tenho hoje. Às vezes a minha busca por Deus que eu tinha no começo da minha fé, não é a mesma que eu tenho hoje. Às vezes o prazer que eu tinha em meditar na palavra de Deus no começo da caminhada, talvez não é a mesma hoje. E é isso que precisa ser restaurado na minha vida, na sua vida, na família, na igreja. Pontos cruciais para que nós venhamos continuar caminhando. E é impossível falar em vida vitoriosa, em vida de superação, se nós não estivermos com a nossa estrutura espiritual restaurada, se nós não estivermos com a nossa estrutura espiritual sarada. É impossível. Então, para superar é necessário restaurar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não basta conhecer os desafios que queremos superar. Você sabe, eu sei, tenho metas, tenho planos, eu sei o que eu vou precisar vencer para alcançar isso. Eu sei, mas não basta saber. Também não basta, pastor Salles, querer superar. Aí eu sei o que eu quero e eu quero aqui muito superar isso. Tenho a vontade, sei o que eu quero, mas isso não basta. E nem sempre ter as armas corretas em suas mãos vai ser o suficiente. Foram os 3 tópicos das 3 últimas quinta-feiras que nós falamos. Eu reconheço os desafios, eu quero superar esses desafios, eu quero utilizar das armas corretas. Mas isso talvez não será suficiente. Em algumas vezes será necessário a restauração para conseguirmos superar os desafios dessa vida. E quando eu falo restaurar, falo de tornar a ser funcional. Foi o que eu falei já anteriormente, né? A minha vida, a sua vida, a nossa família, a nossa igreja necessitam de ser restaurada dia após dia. O altar, após ser consumido, ele precisa ser restaurado para que o fogo desça novamente sobre o altar. A lenha, após ser consumida, o sacrifício, após ser consumido, ele precisa todo ser o quê? Limpo, precisa colocar a lenha novamente, outro sacrifício, e isso é contínuo. Enquanto servos de Deus, nós precisamos estar em constante restauração. Louvado seja Deus. Se pararmos um pouco, meus amados irmãos, e fazermos uma avaliação, muitos de nós poderão chegar à seguinte conclusão: eu não estou sendo tudo o que poderia ser, eu não estou fazendo tudo o que poderia fazer, eu não estou dando tudo que eu poderia dar, eu
preciso o quê? Começar a fazer essa pergunta para ver o que é necessário ser restaurado na minha vida, o que é necessário ser melhorado, aonde é que está faltando algo ou passando algo que tem implicado, às vezes, na minha paralisia espiritual, que tem implicado às vezes no meu desânimo de vir à igreja, que tem implicado às vezes no meu desânimo de orar, de buscar a palavra de Deus. O que em mim precisa ser restaurado? E ao fazer essa avaliação, nós chegamos à conclusão que na nossa caminhada está nos faltando às vezes poder de Deus. Por quê? Porque às vezes não buscamos como buscávamos em tempos anteriores. Às vezes está faltando o quê? Está faltando unção do Espírito sobre a nossa vida. Porque às vezes já não temos mais que Deus é o mesmo ontem, hoje, e é capaz de batizar-nos com o Espírito Santo, de derramar poder sobre a nossa vida, de repartir dons sobre a vida da igreja. Ao avaliar, de repente a gente está percebendo que está faltando unção do Espírito. Está faltando, Ediel, às vezes fome de Deus, aquele desejo, aquela fome, aquele anseio de chegar domingo para estar na casa de Deus, de chegar na quinta para ouvir o culto, ouvir a palavra de Deus, de chegar em casa e poder abrir a minha Bíblia e me deleitar na palavra de Deus. Fome de Deus. O homem tem fome de tantas coisas, está perdendo o desejo, a fome pelas coisas de Deus. Às vezes está faltando isso, e é preciso que isso seja restaurado na minha vida, a começar de mim, na sua vida, na vida da igreja, na vida das famílias. Falta paixão pelas almas, aquele cuidado com a missão que Jesus deixou para a igreja, de ir por todo mundo pregar a palavra de Deus a toda criatura. Falta isso. Às vezes eu estou no meu globinho, estou no meu mundinho, estou no conforto, estou na minha zona de conforto, e às vezes acabo não percebendo que muitas vidas, às vezes dentro da minha parentela, está indo caminhos largos para o inferno. E aí? É preciso restaurar isso. Irmãos, no começo da minha fé, tínhamos, ainda no campo de Campinas, quem já é mais tempo de fé aí, principalmente no campo de Campinas, vai saber o que eu estou dizendo. Uma vez por mês, tínhamos uma reunião de jovens, chamava União Sul e a União Norte. Isso era no domingo à tarde. Eu lembro, eu era novo convertido naquela época, mas no domingo que tinha a União Sul, que era essa parte de cá que a gente participava, sabe aquela semana que você ficava doido para chegar o domingo logo, para você entrar dentro de um ônibus da HP, às vezes que passava nas igrejas, pegando jovens para ir para uma determinada igreja. Chegava nas igrejas, você acha que tinha ar-condicionado? Tinha não, era ventiladorzão. Quando tinha ventilador, bancão de madeira. Mas pensa na unção de Deus que era no meio daquela juventude. Pensa no poder de Deus que descia naquelas igrejazinhas. Não cabia os jovens dentro da igreja, domingão à tarde, 3 horas da tarde, e os jovens celebrando, adorando, bendizendo ao Senhor. O templo cheio, lá fora cheio, os irmãos sulados. Mas a unção de Deus estava descendo. Você lembra disso, Daniel? Daniel Sul, você lembra? Era tremendo. Hoje, irmão, marca uma reunião 3 horas da tarde no domingo, você vê. Vai ficar você e as paredes, porque tem outros atrativos, né? Tem tantas outras coisas. Então, precisamos buscar isso de novo, restaurar esse desejo, essa alegria de estar na casa de Deus, essa alegria de estar entre os irmãos, essa alegria de dizer: eu sou membro da igreja, eu sou a igreja do Senhor. Restaurar isso, que a partir daí, irmão, nós teremos
E se a gente não tiver essa restauração, às vezes você pode dizer assim, fazendo essa avaliação: está me faltando fé. Que Deus restaure a nossa fé no dia de hoje, nos aumente a fé no dia de hoje, que Deus derrame fé sobre a minha vida, sobre a tua vida. Talvez eu possa estar dizendo assim no meu canto e dizer: está me faltando constância. Às vezes eu começo o ano bem, vou até o mês de março bem, mas dali para lá vai dar tendo um desânimo. Está me faltando constância, para fazer as coisas de Deus, para viver em Deus. Está me faltando dedicação, às vezes falta conhecimento. E tem pessoa que gosta muito da graça, mas nós precisamos nos aperfeiçoar e conhecer mais o Senhor. E tudo isso são coisas que precisam ser restauradas. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a igreja do século presente precisa de uma restauração urgente. Justamente porque às vezes a igreja, ela já não tem mais, vou usar aqui a fisionomia de igreja. Temos um mundo comercial, temos um mundo organizacional, mas falta restaurar. Volto a dizer, só se restaura aquilo que um dia foi. Eu só posso restaurar esse microfone aqui, irmão, porque ele foi feito, ele é um microfone, está feito, foi criado. Vou restaurar esse microfone, vou pintar, vou às vezes aqui organizar, apertar uns parafusos, vou limpar. Isso é restauração. A restauração vem a partir de algo que um dia já foi. Se um dia você teve fé ao orar e os montes ser transportados, que essa fé seja restaurada na sua vida em nome de Jesus. Se um dia você sentiu tanto a presença de Deus que você foi capaz de passar um dia, uma semana, 2 semanas, um mês no seu quarto orando, que esta mesma unção venha a ser derramada sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nesse Salmo 126, nós precisamos aqui ver alguns pontos que o salmista deixou claro, Precisamos de restauração, e é sobre isso que esse Salmo 126 reverbera nas suas linhas. Está descrito nesse Salmo 3 períodos na vida do povo de Israel, e restauração, e a restauração de Deus na vida deles. Então, primeira coisa, o que Deus fez no passado deve nos inspirar a buscar mais de Deus hoje. É o primeiro tópico. O que Deus fez na sua vida no passado, irmão, deve te inspirar ainda mais no dia de hoje, para você buscar mais de Deus hoje. Eu quero línguas estranhas, eu quero o poder de Deus, eu quero milagres, eu quero maravilhas. Deus fez, Ele é o mesmo Deus para fazer hoje ainda. Mesmo a nossa igreja sendo uma igreja histórica, nós não podemos viver de histórias, nós não podemos viver de passado. Tem crente vivendo de museu. Eu era, eu fui, eu fiz, eu aconteci. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso está tudo escrito no livro da vida, está tudo escrito lá nos anais celestiais. Os homens já viram que você foi, mas não se esqueça, o que nós temos é o hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, E para vencermos e superarmos os desafios do hoje, devemos buscar sempre em Deus, irmã Edith. É em Deus, porque o homem sem Deus não é nada, não pode nada, não vale nada, não faz nada, não é nada. O homem sem Deus, E para vencermos e superarmos o hoje, o desafio do hoje, devemos buscar em Deus. Somos uma igreja histórica, mas não podemos simplesmente viver da história. Tem uma canção que fala: faz de novo, Faz de novo, Senhor. Assim como no dia de Pentecostes,
Derrama do teu Espírito sobre toda a carne de novo, né? Louvado seja Deus. Meus amados, escute, nós não moramos ou não habitamos no passado. O nosso lar é o nosso presente, com a expectativa do futuro ou do porvir. Você habita no presente, o que você tem é o agora, é o hoje. Passou, são águas passadas. O que virá é uma expectativa, uma esperança em Deus. E para aqueles que creem no Senhor, o seu nome estando escrito no livro da vida, vai ser gozo eterno e maravilhas, né? Mas vivam hoje, com a essência, com um dom, com um presente que Deus te deu. O próprio nome já fala, o presente que Deus te deu, a vida, o dom de hoje, né? Não podemos nos esquecer que o nosso Deus operou maravilhas no passado, opera ainda no presente e continuará operando no futuro. Sim, veja aqui nesse salmo, né? Aqui nesse cântico, eles só se lembravam, né? Eles estavam se lembrando do que Deus havia feito. Nossa, como Deus foi bom conosco, né? Como o Senhor tinha, com efeito, o Senhor tinha feito grandes coisas por nós. Então aqui, a feição deste povo era uma feição de viver de passado. Mas quantos creem que Deus tem o melhor para você hoje também? Eu creio. Deus tem o melhor para mim hoje. Deus tem o melhor para você hoje. Deus tem o melhor para sua casa hoje. Aleluia. O que Ele fez no passado vai servir de inspiração para a sua vida, para você buscar mais de Deus. Glória a Deus. Eu olho para o passado para me inspirar em viver melhor hoje do que eu vivi lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós não podemos viver apenas de lembranças. É necessário fazermos o hoje, lembranças boas para o amanhã. Tem gente vivendo só de lembrança. Tem gente vivendo só de álbum de fotografias reveladas. Tem gente vivendo só de... Como é que fala aqueles cadernos diários, né? Diários guardados nas suas prateleiras. De vez em quando dá uma saudade dos meus 12 anos, vou pegar meu diário. Tem gente vivendo disso. Não. Faça o que disso, dessas coisas que Deus já fez na sua vida, inspiração para você buscar mais de Deus hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus tem poder para intervir na história. Ele é um Deus contemporâneo. Ele agiu no passado, opera no presente e continuará operando no futuro. É o Deus que nós servimos, né? O povo de Deus aqui, Israel, tinha perdido a liberdade, tinha perdido a sua pátria, estava no cativeiro, tinha perdido o templo, tinha perdido a oportunidade do culto, das festas. Estavam num cerco de fome, da espada, do opróbrio, da escravidão. Estava sobre o povo de Deus. Estavam em terra estranha, estavam sem pátria, eram cativos, não tinham mais oportunidade de oferecer a Deus os louvores, os cultos que eles faziam outrora. Essa era a história, este era o cenário, narrado aqui no Salmo 126. O cenário era de crise, estavam desinstalados, vivendo uma apatia coletiva, nostalgia, mágoa e amargura incalculável. Tem gente que nos dias de hoje está dentro da igreja, mas não é igreja. É como se estivesse vivendo em terra estranha. Meu irmão, pelo amor de Deus, você está na casa do seu Pai. Você é filho de Deus. Você é filho por herança em Cristo Jesus. Sinta-se abraçado na casa de Deus. Você não está em terra estranha, não. Você está na casa do seu Pai. Glória. Então, na casa do Pai há liberdade para adorá-lo. Na casa do Pai há liberdade para exaltá-lo. Na casa do Pai, o Pai senta e coloca os filhos ao redor da mesa e começa a falar amenidades aos seus filhos. Abre os seus ouvidos e ouça a voz do Pai. Esse povo aqui estava desolado e ele estava lembrando do passado. Às vezes hoje você está tendo a oportunidade. Nós temos essa oportunidade de estar ouvindo, de estar compartilhando, de estar tendo esse momento de comunhão.
Mas tem muitas pessoas hoje que elas estão desviadas e começam a se lembrar: quando eu tinha tal idade, eu ia para a igreja todos os dias. Quando eu era jovem, eu participava de todos os cultos de jovem que tinha na minha igreja. Quando eu era novo, eu participei de tantos retiros espirituais. Como Deus me usava. E agora estão afastados da casa do Pai. Estão exilados nesse mundo babilônico. Estão cativos, no cativeiro do pecado. E às vezes só tem na sua memória só as lembranças do que foi um dia. Mas o mesmo Deus que libertou aquele povo do cativeiro é o mesmo Deus que ainda liberta o povo hoje desse cativeiro. E é isso que a igreja precisa anunciar. É isso que a igreja precisa reverberar aos quatro cantos. Deus ainda liberta o cativo do seu cativeiro. Deus ainda traz de volta aquele que não tem mais esperança. Deus traz ele de volta para a sua terra. É isso que nós devemos anunciar, né? O povo estava aqui, irmãos, vivendo só de passado, desesperançado. Mas Deus abriu as portas do cativeiro e a luz da superação foi acesa para aquele povo, né? A libertação, a restauração não é obra humana, mas sim do Criador. É uma intervenção sobrenatural de Deus. Então só Deus pode restaurar, porque foi Deus quem nos criou. Só Deus pode nos fazer de novo, porque só Ele tem o poder de fazer isso na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Salmo 103, versos 4 a seguir diz assim. Salmo 103, verso 3 a seguir, na verdade. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É Ele. Por isso que nós cantamos aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A restauração vem dele. É Ele que restaura o mais vil pecador. É Ele que lava, é Ele que purifica, é Ele que transforma a vida do homem. Aquele que estava desesperançado, ele viu grande poder de Deus e grande luz, conforme esse povo aqui viu, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele quem nos faz sonhar novamente e termos força para superarmos os desafios. A intervenção de Deus produz alegria indizível em nós, causando um impacto poderoso na vida daqueles que estão na nossa volta. Não foi isso que aconteceu aqui? Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de júbilo. O que aconteceu? Deus restaurou a sorte desse povo. Deus restaurou, né, a história, livrou eles, libertou eles do cativeiro. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a eles, tem feito o Senhor para eles, né? Então a intervenção de Deus, ela produz alegria na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Quando Deus intervém, Rafaela, na sua vida, você sente a alegria do Espírito na sua vida. Quando Deus quer restaurar, meu irmão, minha irmã, você vai sentir uma alegria indizível. E a única coisa que vai sair da sua boca é glória, aleluia. Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, Deus mudou o cativeiro. Aleluia! E muitos vão ver isso conforme aqui está escrito. Muitos viram e diziam: entre as nações, entre os povos, entre aqueles que estavam à sua volta, grandes coisas o Senhor tem feito a este. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para trás, veja o que Deus fez na sua vida no passado e se inspire para buscar mais de Deus no seu hoje. Louvado seja Deus. Outro sim, ainda contido em Salmo: Deus tem poder para transformar deserto de hoje em oásis no amanhã. Vou repetir, que se tivermos dois glória a Deus e dois aleluia. Deus tem poder para transformar o deserto de hoje em oásis no
vidas. Que maravilha. Eu tenho certeza que Deus já fez isso na sua vida também, assim como fez na minha. Aquilo que parecia para o mal, aquilo que parecia ser a minha morte, Deus mudou e transformou a minha sorte. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz. Nós precisamos restaurar a nossa consciência, meus amados irmãos, de discípulos, ao perceber que tudo o que fazemos ainda é pouco pelo que Deus tem feito por mim e por você. Você acha que está fazendo muito? Você acha que já fez muito? Você acha que você está dando o seu melhor? Lembre-se, Deus fez, está fazendo e fará por você em todo o tempo. Tudo que você fizer ainda é pouco pelo que Deus já fez na sua vida. Tem gente que acha que eu tenho crédito com Deus. Tenho depósito com Deus. Eu acho frases muito assim equivocadas. Porque aí nós somos pobres, miseráveis e não merecemos nada. É a graça que nos alcançou. É a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida a cada manhã. É a causa de nós não sermos consumidos. Então nós não merecemos nada, não somos nada, a não ser pela bondade e pela graça de Deus. Então quando uma pessoa fala, eu tenho depósito com Deus, eu tenho crédito com Deus, não. Deus não vai te amar mais porque você vai estar orando mais. Deus não vai te amar menos porque você deixou de orar um pouco mais. Deus não vai te amar mais porque você está entregando um dízimo maior, porque você está dando uma oferta maior, porque você está vindo mais vezes à igreja. Deus não vai te amar mais por causa disso, não. Deus te amou e provou isso na cruz do Calvário, quando seu filho foi morto, quando ele derramou o seu sangue por mim e por você. E ele te amou incondicionalmente. Louvado seja Deus. Então tem pessoas que ficam presas a isso, Não, tem depósito com Deus. O cara lá de cima, minha conta está gorda. Trapo de imundície diante de Deus, justamente, bem colocado, né? O que passava pela cabeça desse povo aqui, dos israelitas, é o que passa pela cabeça de muitos. É que um passado de glória era garantia de um presente glorioso. E Jesus nunca disse isso. Jesus sempre deixou muito claro que nós enfrentaríamos dias difíceis. E não é porque você viveu dias de glória no passado que isso vai te blindar de adversidades no futuro. Não. Agora uma coisa é certa. Escute isso. Todo pecado tem consequência, sim ou não? Todo pecado tem consequência. Agora uma coisa a partir do momento que você confessamos esse pecado, deixamos esse pecado, alcançamos o perdão de Deus, as consequências continuam. Mas com certeza, Deus vai te dar a força necessária para você vencer essas consequências, e elas não vão às vezes nem te fazer mal. Você vai passar por elas. Mas é como Isaías diz, você vai passar pelas águas, mas elas não vão te afogar. É a consequência. Você vai passar pelo fogo, mas a chama não vai arder em você. É a consequência. Mas você vai passar, porque você foi perdoado, você foi limpo, você foi purificado pelo sangue de Jesus. Mas aí o povo aqui estava pensando: não, somos filhos de Abraão, somos o povo escolhido. De repente estão lá no cativeiro de Babilônia, terra estranha. Eles pensavam que o seu passado de glória iria garantir um presente glorioso, e não é bem assim. Tem muita gente que fala assim: não, pastor, eu uns 10 anos atrás eu trabalhava na cantina, todo domingo eu andava na cantina, trabalhando. Glória a Deus. Por que você não está trabalhando hoje? Não, vamos deixar para os outros agora. Não, pastor, eu participava, eu fazia um evento na igreja, eu estava assim, assado, e era uma bênção e tal. Que maravilha, irmão, vamos continuar com isso. Não, mas agora vamos deixar para os outros, os mais novos. Você já deve ter ouvido mais ou menos essas desculpas esfarrapadas. Né, cara? Tem muita gente que fala: não, vamos deixar para os novos. Paulo vai dizer assim: olha,
ainda que a minha carcaça, estou usando um termo bem estrúxulo, ainda que a minha carcaça exterior se corrompa, fique velho, fique acabado, o meu interior, ele se renova a cada dia. A minha alegria de fazer o melhor para o Senhor se renova a cada dia. O meu prazer e o meu contentamento de dar o meu melhor para Deus é a cada dia. Passando, entrando, e agora, como diz Caleb, agora estou mais forte do que nunca. Tinha passado 45 anos, recebeu a promessa, mas ele chegou, agora eu estou forte mesmo. Que venha o que vier, mas agora que eu estou forte. Então, irmão, tem gente que vem de passado. Eles estão alegres pelas vitórias do ontem, mas estão desanimados quando olham para o presente e veem a vida como um deserto. Olha aqui, ó. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte. As vitórias do ontem não são suficientes para o hoje. Devemos buscar uma constante restauração para termos uma vida alinhada com a vontade de Deus para o hoje. A Bíblia diz que as nossas últimas obras têm que ser melhores do que as primeiras. Glória a Deus. Está vendo? As últimas obras devem ser melhores, maiores do que as primeiras, né? Temos que buscar ser cheios do Espírito Santo hoje. Temos que pregar a palavra de Deus hoje. Deus nos abençoou no ontem, mas ainda continua sendo o mesmo Deus para nos abençoar no hoje. Glória a Deus. Bom, Deus não é fonte esgotável, não. Deus é fonte inesgotável. Deus é Deus que nos surpreende a cada dia. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus que nos surpreende nos mínimos detalhes. Não, Deus já me deu demais. Deus já fez. Seja grato pelo que Deus te deu, mas não limite as bênçãos de Deus. Deus me deu demais no ontem, mas Deus pode te dar também no hoje. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim também como mágoas do passado não podem ocupar ou estar aí te impedindo de receber as bênçãos que Deus tem para você. Tem gente que está com o coração amargurado, coração que precisa liberar perdão, tudo coisas do passado. Aí o que acontece? O céu se fecha, porque não libera perdão, carrega mágoa, e quem perde é ele próprio, né? Quem perde é ele próprio. Coisas do passado que impedem as bênçãos de Deus no presente. Precisamos tomar cuidado com o conformismo, pois isso pode nos privar de viver grandes experiências com Deus. Lugares de grandes movimentos de Deus no ontem, hoje são palcos de igrejas mortas. Olha como isso é forte. Quando nós dissemos lá que tem pessoas vivendo de passado, tem muitas igrejas vivendo de passado. Não, mas essa igreja aqui do passado era assim. Aqui era desse jeito. Aqui Deus operava. Aqui cadeira de roda não tinha vez. Era desse jeito. E por que não é mais hoje? A igreja de Éfeso, por exemplo, foi uma igreja que teve a sua consideração histórica, mas acabou, morreu. Resta só suas ruínas. A igreja presbiteriana de Toronto, que foi presidida por Calvino, mesma forma, foi uma grande igreja, um grande movimento evangelista teve ali, mas ficou na história, passou. Hoje já não tem mais nada. Então nós temos que tomar esse cuidado, né? De às vezes a gente entrar num tal conformismo que do jeito que a banda tocar, nós vamos dançando. Do jeito que a música vier, nós vamos cantando. Nós temos que buscar restaurar, buscar em Deus a restauração da nossa fé, da nossa crença, da nossa expectativa, da nossa esperança, dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Quem sabe, irmão, escute isso aqui.
Quem sabe ontem você foi um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, uma bênção, mas hoje o seu coração está petrificado e seco. Quem sabe você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, um dia você foi um homem cheio de Deus, um dia Deus te usou com tamanha autoridade para curar, para apregoar a palavra de Deus, e hoje você está aí com o coração petrificado, está aí algemado pelas algemas desse mundo. Quem sabe? Se estivermos assim, algemados, petrificados com as coisas do passado, não será possível, ou não conseguiremos superar os desafios que têm sido traçados para o nosso viver. Por isso que eu disse, para superar é necessário restaurar a força, restaurar a fé. Louvado seja Deus. A sequidão e o vazio da alma não é um motivo de desânimo, mas sim um motivo para que a igreja busque mais, clame mais, se posicione mais. Aleluia. Ao invés de desanimar, vai clamar, vai buscar em Deus, né? Tem muitos que estão ficando com essa sequidão, com esse vazio da alma e desanimam. Mas o caminho certo é o quê? É nessa hora que eu tenho que me posicionar, é nessa hora que eu tenho que clamar, que eu tenho que buscar mais em Deus. É tempo da igreja clamar como Isaías: ah, se os céus fendessem e o Senhor descesse neste lugar. Ah, se eu olhasse agora para o teto dessa igreja e pudesse, como Estevão um dia contemplou os céus abertos e ver os anjos do Senhor. Ah, se Deus abrisse o teto dessa igreja e manifestasse aqui como se manifestou Moisés naquela sarça ardente que não se consumia. Como seria? Como seria? É tempo da igreja clamar, é tempo da igreja buscar esse objetivo, é tempo da igreja fazer como Elias, subir à presença de Deus e meter a cabeça entre os joelhos para orar até chegar o tempo em que Deus restauraria o povo. É tempo, não é tempo de desanimar, não é tempo de frouxar, não. É tempo de clamar. Louvado seja o nome do Senhor. A restauração é uma obra soberana de Deus. A igreja não pode ser restaurada com métodos, decretos, leis, estratégias humanas, não. A igreja é restaurada, é avivada através da ordem que vem do céu. É de lá que vem o avivamento para a igreja, é de lá que vem a restauração para a igreja, é de lá, é do céu, né? O verso 4 aqui do Salmo 126 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb era o maior deserto da Judéia, e lá chovia apenas um dos meses do ano. Dos 12, apenas um dos meses caía chuva naquele deserto. Na verdade, a chuva caía e vinha pelas montanhas descendo aqueles cordões de água e ia passando pelo deserto do Negev. E aonde a água ia passando, ela ia rompendo, tirando aquela areia, tirando aquelas traças, né? E de repente começava a florescer. Talvez você, assim como eu e muitos outros, podem estar vivendo no deserto do Negev, na vida espiritual. Mas o rio de Deus, o rio que flui do trono de Deus, através do Espírito Santo, pode inundar a sua vida, pode passar por esse deserto, pode fazer florescer de novo a alegria, pode fazer florescer de novo sonhos, a expectativa de dias que serão recompensados pelo Senhor. Esses rios poderão jorrar no deserto da sua vida, mas é preciso clamar, é preciso buscar. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negev. Corra os rios de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus
pode fazer os rios do Espírito Santo correrem pelo deserto da nossa vida. Simplesmente precisamos clamar, buscar, e assim Deus vai restaurar a nossa sorte. Louvado seja Deus. E eu finalizo aqui, irmãos, o último tópico, que diz aqui no Salmo 126, no versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo vão ceifar, ou ceifarão. Semear com lágrimas é a convicção de uma colheita abundante. Este é o tópico. Semear com lágrimas é a convicção da colheita abundante. Está chorando? Seu rosto está encharcado de lágrimas? Tenha a convicção, Deus está vendo cada uma delas. E é assim que eu creio, por isso eu estou falando aos irmãos nessa noite. Porque está escrito na palavra de Deus: quem com lágrimas estiver semeando, está difícil, está penoso, está doendo, está machucando, são dias difíceis, suas lágrimas estão sendo colhidas. Suas lágrimas estão sendo fontes para regar a terra da esperança, a terra onde vai florescer, a terra onde você vai ver o fruto daquilo que você fez. Louvado seja Deus. E assim como o ato de semear exige que saiamos a semear, andemos e lancemos a semente, e por vezes venhamos chorar para que as sementes sejam regadas, todo processo tem um começo, um meio e um fim. Superação, Daniel, não é diferente. O ato de semear, eu tenho que me levantar, eu tenho que me dispor, eu tenho que ir, eu tenho que lançar a semente, eu tenho que preparar a terra para lançar a semente, tenho que escolher a boa semente e lançar nessa terra. E Jesus, contando uma das suas parábolas, ele vai dizer: olha, depois de semear, você tem que ficar olhando, porque você não sabe se vai ser essa ou vai ser aquela que vai crescer. E ao fazer isso, existe aqui essa simbologia: semear com lágrimas. As suas lágrimas está sendo o quê? Está sendo aquilo que está regando aquelas sementes que você lançou sobre a terra, aquilo que você plantou, você está regando com as suas próprias lágrimas. A restauração e a superação também é um processo. Primeiro, eu tenho que me dispor, eu preciso querer, eu preciso ter a iniciativa. Depois eu preciso fazer o quê? Eu preciso agir da forma certa. E aí sim, esse é o começo, o meio, o fim desse processo. O fim será: vencerei todos os desafios no nome de Jesus. Semear não é fácil e não pode ser feito de qualquer maneira. Tem a semente certa, a terra precisa estar preparada e precisa ser regada. Toda semente lançada no chão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Está escorrendo lágrima? Está difícil? Tenha convicção, tenha certeza, a colheita será abundante. As lágrimas de um crente, elas não são simples águas minerais, não. As lágrimas de um crente verdadeiro e fiel, além de regar, ela aduba, ela traz os minerais corretos para aquela semente. Então a palavra que eu deixo para os irmãos hoje, para que você venha, para que nós venhamos superar os desafios da vida, será necessária restauração. Amém. Glória a Deus. Restaurar a nossa fé, restaurar a nossa força, restaurar as nossas convicções daquilo que estamos fazendo não é em vão, que a plantação que nós estamos plantando hoje, um dia nós iremos colher. É a lei da semeadura. E não pense ou não fique aprisionado com as coisas do passado.
Se você fez bom ontem, faça melhor hoje. Se você deu o seu melhor para o Senhor ontem, faça isso de novo hoje. Dê o seu melhor para o Senhor. E Deus estará vendo todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém? Podemos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos superar. Vamos vencer os desafios da nossa caminhada, tendo por certo que ao entrarmos nessa caminhada nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos chamou, né? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar e te agradecer por este dia que o Senhor nos deu para estarmos junto com os nossos irmãos, compartilhando a Tua Palavra, sabendo, ó Pai, que para superarmos é preciso que haja restauração. Restauração, ó Pai, no desejo pelas coisas do Senhor, restauração da nossa fé, do nosso ânimo, da nossa dedicação, do nosso compromisso com as coisas do Senhor, em lançar, em semear, em adubar, em regar a semente, ó Pai, em estar, ó Deus, alinhado com a vontade do Senhor no presente e não viver simplesmente de coisas que fizemos no passado. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o nosso passado seja simplesmente um agente impulsionador para que a cada dia nós venhamos buscar mais o Senhor, para que a cada dia nós tenhamos mais desejo das coisas celestiais, para que a cada dia nós venhamos, ó Deus, desembaraçarmos das coisas deste mundo e prosseguirmos avante, superando os desafios, superando as economias deste mundo. Ah, meu Deus, eu te peço, seja com a tua igreja, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.